paz, irmãos e irmãs, com muita alegria, estamos chegando em teu lar, em mais esta escola dominical, a primeira escola dominical do ano de 2022. Glória a Deus! Mais um ano se findou e um novo se iniciou. Estamos nesse dia 2 de janeiro, já podendo trazer ao teu coração uma palavra que certamente vai trazer um renovo ao teu coração, né? É um momento de reflexão. Nós já estamos aí com grandes expectativas para este novo ano, né? Então nós estaremos também com a nossa igreja, com as portas abertas todos os domingos pela manhã, para também trazer uma palavra, uma reflexão, um estudo para o teu coração, para que você seja alimentado, tá certo? Então neste primeiro domingo do ano, nós já queremos trazer uma palavra, um breve estudo, bem objetivo, tá certo? Para que você possa também ser alimentado pela palavra. O tema que eu quero compartilhar em forma de estudo são o tema 3 dias inesquecíveis. 3 dias que Jesus relatou serem tremendamente importantes, para que nós possamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E lá em 2 Pedro 3,8, fala sobre o tempo. 2 Pedro 3,8. Então, o tema que nós queremos tratar ao teu coração, além do relato de 3 momentos inesquecíveis que Jesus Cristo faz questão de trazer à nossa memória, é a respeito do tempo, né? E o texto nos diz: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vou ler de novo, 2 Pedro 3,8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Que Deus fale ao nosso coração, que Ele ministre ao teu coração e te faça entender que cada tempo que nós vivemos, cada momento, nós temos um agir de Deus, uma intervenção de Deus. Amém? Vamos orar? Meu Pai, obrigado por esta manhã. Meu Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos agora a tua direção para o estudo que nós teremos. Ministra, meu Pai amado, aos nossos corações, revela-se a nós de maneira tremenda e poderosa. E abençoe todos que, ó Deus amado, me ouvem nesta hora, que sejam alimentados pela tua palavra. Nós oramos assim, contando com a tua direção, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Isso já é uma realidade, você sabe disso. O Novo Testamento, ele faz uma diferença tremenda entre o tempo de Deus e o tempo do homem. Quando se fala do tempo do homem, é usada a palavra cronos, o relógio, né? Nós vivemos, somos orientados por esse instrumento que nos aponta os segundos, os minutos, as horas, tá certo? Do dia que nós vivemos. Mas quando o Novo Testamento fala do tempo de Deus, ele usa o termo kairos para revelar o tempo de Deus, ou o tempo divino para os propósitos do Senhor na nossa vida. Então nós precisamos entender isso. Há muitas pessoas enfrentando lutas, dificuldades, porque não conseguem perceber, analisar e compreender o tempo de Deus. Vivam à luz do seu tempo, vivem de acordo com aquilo que é propriamente seu. E esquece que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Durante o ano que se findou, 2021, certamente todos nós nos lembramos de alguma coisa especial. Você se lembra
de alguma coisa especial que aconteceu no ano passado na sua vida? Talvez uma festa, talvez um aniversário, o nascimento de uma criança, um batismo, ou uma situação difícil, né? Situações que necessariamente marcam a nossa vida, marcaram, e que um dia será lembrado. A nossa mente, ela é dotada, ela tem armazenado vários momentos da nossa vida, e de fato, existem dias inesquecíveis. Eu tenho dias assim que eu trago com muita propriedade ao meu coração, dias que eu jamais esquecerei, tanto alegres também como tristes. Lembro com muita alegria o dia do meu chamado para o ministério pastoral. Foi um momento que meu coração ele aqueceu profundamente. Eu tinha lá, né, os meus 16 anos, e aí eu procurei a minha família, procurei o meu pastor, né, entendendo o princípio da autoridade, né, e falei com ele que eu queria ingressar no pré-teológico. Aí com 17 anos eu ingressei no pré-teológico, com 18 anos eu então fui para a faculdade de teologia. São dias inesquecíveis. Um dia inesquecível foi o dia 7 de dezembro de 1985, quando eu conheci a minha esposa. O dia 9 de maio de 1986, quando nós nos noivamos. E 9 de maio de 1987, quando casamos. Me lembro também do nascimento dos meus filhos, né? São datas que a gente não se esquece, né? Quando o Wesley nasceu dia 15 de dezembro de 1988, foi uma grande alegria para o nosso coração. Posteriormente, dia 3 de outubro de 1993, quando Lucas nasceu. Então, são datas que nós guardamos no nosso coração, datas certamente que vão continuar fazendo parte da nossa vida, e que nós não temos como esquecer, e por aí vai. Eu estou falando de algumas datas, mas também de outras, que também vão estar presentes na minha memória, né? Também são momentos inesquecíveis, são momentos que nós guardamos, e é muito bom que a gente tenha dias inesquecíveis, que trazem algo ao nosso coração. O dia do nosso batismo, o dia da nossa conversão, são datas que nós não podemos esquecer. Então, Jesus viveu isso. Ele as escrituras sagradas citam momentos em que Jesus diz, são dias inesquecíveis. Então nós temos datas que marcaram a nossa vida. Eu quero que você, nesta manhã, traga à sua memória os dias inesquecíveis de alegria e esperança que Deus gerou no seu coração. Nós precisamos gerar isso, trazer à existência estes momentos tremendos, esses dias inesquecíveis que marcaram a nossa existência. O nosso Jesus, ele é o Pai da eternidade. Ele estava presente desde a criação do universo, e em sua onisciência nos lembrou de 3 dias na história que, segundo Jesus, são inesquecíveis. Então, nesta manhã, nesse breve estudo, nesta breve reflexão, eu quero não somente trazer à tua memória, ou tentar levar você a trazer à sua memória momentos inesquecíveis. Eu quero também falar daquilo que o próprio Jesus destacou como dias inesquecíveis, em que ele trazia à memória também a intervenção do Pai, né? Te faço uma pergunta: como têm sido os seus dias? Como têm sido os seus dias? Esse dia que você está vivendo será marcado como inesquecível, ou o dia que você fará questão de esquecer? Então, vamos à reflexão, ao nosso estudo sobre 3 dias que Jesus lembrou. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4, verso 25, tá? Abra sua Bíblia aí, mantenha a sua Bíblia aberta comigo, porque juntos estaremos refletindo na palavra de Deus. Lucas 4, verso 25,
nos diz assim: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Olha bem, Jesus dizendo: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses. Ou seja, Jesus está trazendo à memória, neste relato, quando ele prega em Nazaré e é rejeitado pelos seus, ele está trazendo à memória o quê? Os dias de Elias, que na visão de Jesus foram dias inesquecíveis. Quando nós trazemos à nossa memória toda a experiência do profeta Elias, você vai perceber que os dias de Elias não foram nada fáceis, nada fáceis. Elias viveu durante o reinado de Acabe e a sua perversa esposa chamada Jezabel, que perseguiu e matou os profetas do Senhor. O próprio Elias enfrentou os profetas de Baal e ele mesmo fugiu de Jezabel. Então os dias de Elias não foram dias fáceis. O tempo de Elias foi marcado também, além de não ser dias fáceis, mas foi o tempo marcado pelos maiores milagres em todo o Antigo Testamento. Muito embora fosse um tempo extremamente difícil da vida dele, perseguição, o enfrentamento da perversa Jezabel, foi o tempo em que Deus, ele operou milagrosamente. Quer ver um negócio? Abra sua Bíblia aí e a mantenha aberta. Em 1 Reis, olha o que nos fala em 1 Reis, no capítulo 17, versículo 16, nos diz assim a palavra de Deus: de maneira que da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Quando Elias esteve diante da viúva de Sarepta, ele ali pôde, como instrumento de Deus, ele pôde ali fazer com que o azeite se multiplicasse na vida e na família daquela viúva que estava totalmente desprovida. Tempo de milagre, foi um tempo de multiplicação. Lá no capítulo 18, nos versos 36 até o verso 38, olha bem também o que nos fala esse versículo, 36 e 38. No devido tempo para se apresentar, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és o Deus de Israel, que eu sou o teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizestes retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Foi um tempo de quê? Fogo, choveu fogo do céu. Tempo difícil, mas tempo da intervenção de Deus, lá no capítulo 18, verso 1, e também no 17, verso 1, você vai entender que também foi o tempo de parar de chover e voltar a chover. Em 2 Reis 2,8, foi o tempo de abrir o rio. No capítulo 17 de 1 Reis, versos 22 a 23, foi o quê? Tempo da ressurreição dos mortos. Aquele menino da viúva de Sarepta, ele foi ressuscitado. Olha que coisa, amados. Jesus faz menção ao tempo de Elias, aos dias que marcaram a vida dele e do povo. Nós não sabemos quanto tempo Elias viveu, mas sabemos que ele não morreu, não é isso? Ele foi o quê?
trasladado num carro de fogo, lá em 2 Reis, no capítulo 2, vamos à leitura da palavra. 2 Reis, no capítulo 2, versículo 11, nos diz assim: indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. Elias subiu ao céu num redemoinho. Glória a Deus! Elias subiu aos céus vivo e apareceu Jesus no monte da transfiguração. Você pode ler Mateus 17, versículo 3. É importante ler a palavra, né? Mateus 17, versículo 3 nos fala de que ele apareceu ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Mateus 17, 3, eis que lhes apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então, amado e amada, como nos dias de Elias eram tempos difíceis, mas Deus realizou grandes milagres. Deus também tem realizado maravilhas em nossas vidas, e realizará coisas grandiosas também neste novo ano que nós já estamos vivenciando. O que alimenta a nossa fé, meu amado e minha amada? O que me faz acreditar e crer neste novo ano de 2022, que eu não vou entrar com o pé direito ou com o pé esquerdo, eu vou entrar com os dois pés. O que me faz acreditar que nesses dias, como o Senhor esteve conosco no ano passado, como esteve com Elias, o Senhor vai estar conosco também, já está conosco nesse segundo dia do ano, e estará conosco ao longo de todos os 363 dias que ainda restam deste ano. Então Jesus traz à memória os dias de Elias. Eu quero trazer à tua memória aqueles dias em que Deus também operou na tua vida. Você que está me ouvindo, pare de lamentar, porque neste ano Deus curou você, Deus estabeleceu um conserto na tua vida, Deus prosperou você. Olhe para isso. Tem gente aí desanimado, preso dentro de casa, porque está olhando para as circunstâncias, não está olhando o que Deus tem feito em sua vida. Deus está agindo, Deus está operando, Deus está falando, mas não conseguem enxergar, não conseguem ver, não conseguem ouvir. Sabe o que eu aprendo, amado e amada, na palavra de Jesus, que me faz reportar ao tempo de Elias? É que os dias de Elias foram dias de milagres, e eu creio que este ano será também um ano de milagres na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja. Você crê nisso? Você conta com isso? Você confia de que Deus fará coisas grandes na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, no nosso estado, na nossa rua, no nosso país? Este é um ano, amados irmãos e irmãs, de grandes desafios, na área espiritual, na área política. Então nós não podemos perder de vista que nós temos um Deus que atuou e tem atuado e haverá de continuar atuando ao longo da história. Os dias de Elias foram dias difíceis? Sim, mas foram dias de milagres, dias da intervenção do Senhor. Então, Jesus se lembrou dos dias de Elias. Vejamos agora em Lucas, no capítulo 17, qual foi a outra lembrança de Jesus. Lucas 17, verso 26, o que é que ele traz à nossa memória? A lembrança de dias. Olha que coisa linda. Lucas 17, versículo 26, mantenha a sua Bíblia aberta, olha o que nos diz, Lucas 17, 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Vou ler de novo, assim como foi nos dias de Noé, inesquecível, será também nos dias do Filho do Homem. Qual a outra lembrança de Jesus? Os dias de Noé. Os dias de Noé foram fáceis? Não, jamais. O mundo estava o quê? Pervertido em pecado, a ponto de Deus ter se arrependido de ter criado o homem. Quer ver isso? Gênesis, no capítulo 6, versículo 6.
Abra sua Bíblia comigo. Gênesis 6, versículo 6, nos diz assim, 5 e 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. Que coisa! O mundo estava pervertido, estava no pecado, em pecado, e Deus se arrependeu. Então os dias de Noé foram dias terríveis, de pecado, de afastamento. Deus se arrependeu de ter criado o homem. Mas com o nascimento de Noé, houve o quê? Esperança. Gênesis 5, verso 29 nos diz, Lameque viveu com 82 anos, gerou um filho, verso 28 e 29, pôs-se o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Ao conceber, ao nascer Noé, nasce também a esperança de que ele seria um consolador para a terra que estava o quê? Amaldiçoada. Então, amado e amada, os dias de Noé, Deus usou Noé para restaurar a raça humana e para restaurar a criação. Com certeza, os dias de Noé foram de muito trabalho, porque Noé dedicou 120 anos construindo aquela arca. Você pode imaginar um negócio desse? Noé, os dias de Noé, Jesus traz à nossa memória, lembre-se dos dias de Noé, lembre-se de que eu me arrependi de ter criado o homem, lembre-se que o povo, ele viveu no pecado, estava em pecado, perverteu, mas naqueles dias, Deus também levantou um homem chamado Noé, para consolar aquela terra amaldiçoada. Noé viveu 950 anos, lá em Gênesis 9, verso 29, Gênesis 9, 29, nos diz, todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Vou te fazer uma continha aqui. Noé viveu 346.750 dias. Mas com certeza, o dia mais lindo que viu foi quando as águas do dilúvio baixaram e ele contemplou um belo arco-íris como sinal da nova aliança de Deus com a humanidade e a criação. Gênesis 9, 13 a 16 nos diz, porém nas nuvens o meu arco, Gênesis 9, 13 a 16, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Glória a Deus. Você pode imaginar que dia lindo foi aquele? Noé enfrentou dias em que as pessoas o que? Zombaram dele. Enfrentou 120 anos de construção. Enfrentou a perversão pecaminosa do povo. Mas mesmo assim, amado e amada, ele experimentou o quê? Aliança com Deus. Os dias de Noé foram dias para experimentar aliança com Deus. Glória a Deus. A partir daquele momento em que, naquele dia, Noé contempla o arco-íris, ele contempla aquele sinal maravilhoso,
ele então também contempla a graça de Deus, a aliança com Deus, e a partir daquele momento, começaram novos dias para Noé e para a sua família. Os dias de Noé foram dias de aliança com Deus. Então eu creio, amado e amada, que também este ano é um ano para que nós possamos também renovar e experimentar um tempo também de aliança com Deus, de coisas novas com o nosso Deus. Convido você a crer nisso, a confiar nisso, a experimentar esta aliança tremenda com o nosso Deus. Mas também há um outro dia que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus, ele faz questão de trazer à memória. Faz questão de trazer à memória. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 17, versículo de número 28. Abra aí, Lucas 17, versículo 28. Me acompanha aí também nesta leitura, tá certo? Olha bem, Lucas 17, 28 nos diz assim: quando Jesus, falando acerca da vinda do reino de Deus, ele fala: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Vou ler de novo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Então Jesus está aqui trazendo à nossa memória também os dias de quê? De Ló. Quem era Ló? Ló era primo de Abraão. Era um homem próspero, um homem temente a Deus. Mas quando Ló se separou de Abraão, ele resolveu ir para onde? Para as bandas, para o lado de Sodoma e Gomorra. Por que ele fez isso? Porque os campos, eles eram o quê? Eram campos férteis. E o rebanho de Ló havia o quê? Crescido muito. Você vai me acompanhar aí, abra em Gênesis, no capítulo 13, versículo de número 10. Gênesis 13, versículo 10, nos diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar, né? Então ali o texto fala de que Ló olhou para toda a campina do Jordão, e ele então viu que era toda bem regada. Então todo aquele lugar que Ló viu, parecia o quê? O jardim do Senhor. O jardim do Senhor, né? Lembra, como se fosse um jardim, como o jardim do Senhor. Contudo, aquele lugar que parecia jardim do Senhor, se tornou um lugar de muito pecado. Muito cuidado com isso, irmãos. Nem tudo que reluz é ouro. Nós precisamos, ao longo deste ano, estar muito atento aos lugares que nós enxergamos, que nós passamos a contemplar. Se tornou um lugar de pecado. Você vai ver isso em Gênesis 18, versos 23 a 33, diz assim. Você pode ler todo o texto, mas na parte diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se ele disse: destruirás o justo e ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, que sou
eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Senhor, se porventura houver 30, responderei: não farei. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor: não a destruirei por amor de 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais desta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Ou seja, Sodoma e Gomorra tornou-se um lugar de pecado. Através da intercessão de Abraão, Ló foi salvo de Sodoma e Gomorra, nos versos 23 a 33, de Gênesis 18. Mas os dias mais importantes de Ló, qual foi? Qual foi o dia mais importante da vida de Ló? Foi o dia que ele entrou, que ele olhou para aquela cidade? Foi os dias que ele lá viveu? Qual foi o dia mais importante na história e na vida de Ló? Gênesis 19, verso 29 nos diz: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Qual foi o dia mais importante da história de Ló? Foi o dia em que ele foi salvo de Sodoma e Gomorra com as suas filhas. Dias inesquecíveis, lembranças inesquecíveis. O que eu aprendo através da história dos dias de Ló, bem lembrada por Jesus, foi que os dias de Ló foram de prosperidade e livramento. Prosperidade e livramento. Para dizer para você, eu creio esta foi a reflexão de Jesus quando ele se lembra sobre a volta, sobre a vida do reino de Deus. Jesus está trazendo a nossa compreensão de que há dias de juízo, há dias em que seremos confrontados com o pecado, mas também há dias em que nós viveremos a prosperidade e o livramento do nosso Deus para com a nossa vida. Para dizer para você, meu amado e minha amada, de que Deus tem dias melhores para mim e para você. Eu quero crer de que este ano Deus tem um ano melhor para nós. Deus tem um tempo de prosperidade, Deus tem um tempo de livramento para nós. O motivo que fez com que Jesus se lembrasse dos dias de Elias, dos dias de Noé e dos dias de Ló, é para comparar com o dia mais importante que haverá em toda a nossa história, o dia de sua volta triunfal. Esta é a grande mensagem. Deus quer que eu e você tenhamos dias melhores. Deus quer que você, ao longo deste ano, também viva os dias ou um ano de milagres, como aconteceu nos dias de Elias. Porque Deus é Deus de milagres, Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de verdade, Deus é Deus, Ele é o nosso Deus. Então, haverão dias de milagres, mas também haverão dias de aliança, porque Deus, Ele tem uma aliança conosco. Todos os nossos dias são dias em que Deus renova a aliança para conosco. Quem sabe anos de muito trabalho, como foram os dias e anos na vida de Noé, de muito trabalho, de angústia pela corrupção e pela perversão do povo, mas ele se alegrou no dia da aliança. Mas também haverão dias de Ló na nossa vida, dias em que haverá prosperidade
como também haverá o livramento de Deus. Do mesmo modo, amado e amada, como nos dias de Elias, Noé e Ló, muitos não estavam esperando que houvesse um final, mas houve. Você percebe que, por toda aquela perseguição que Elias enfrentou, mas um dia ele teve o quê? A sua vitória, e ele foi trasladado, foi levado aos céus. Noé enfrentou desafios, e um dia foi tomado, e a desfruta da vida com o nosso Deus. Assim também é a vida, amados. O Senhor tem para nós um final diferente. O Senhor tem para nós algo que transcende as coisas deste mundo. Cada ano que nós vivemos, nós nos aproximamos mais de Deus. Cada ano deve nos levar a aproximar ao final que Deus tem para a nossa vida. Aprendemos com esses 3 personagens que Deus nos salvará como salvou a eles. O projeto de Deus é nos salvar, nos tirar deste mundo vil e nos levar para a eternidade. Então haverá aquele dia em que o Senhor voltará. Mas antes da volta dele, nós já estamos vivenciando, haverão o quê? Dias de apostasia. Vivemos hoje ainda, muitas pessoas vivendo apostasia, tempo de enfraquecimento da fé. Mas Deus, à luz dessa reflexão, operará milagres grandiosos naquele dia e vai nos arrebatar, vai nos levar para desfrutar com Ele na vida eterna, a vida eterna. Quer dizer para você, meu amado e minha amada, neste breve estudo, essa breve reflexão, de que o Senhor, Ele tem uma aliança com a sua igreja, tem uma aliança comigo e com você, se nós mantivermos também a nossa aliança com Ele. Ele salvará a sua igreja com um grande livramento. Que dias são esses? Como está o seu dia? Como têm sido os seus dias? Por isso, amado e amada, todos os dias de nossa vida são importantes. Vou repetir. Todos os dias da nossa vida são importantes. Alguma coisa acontece. Aconteceu, acontece e acontecerá. Desde o momento em que você é despertado, esse dia vai marcar a sua vida de alguma forma. Quer no trabalho, quer na vida escolar, estudantil, quer a sua vida em família, quer a sua vida espiritual, alguma coisa vai acontecer. Todos os dias da nossa vida são importantes e devemos viver cada momento intensamente, com qualidade espiritual, com obediência ao nosso Deus, mas viver cada dia como se o nosso Senhor Jesus fosse voltar agora, já. Todos os dias. Eu espero que você, ao longo desse dia, não apenas fique atento aos seus projetos pessoais, à sua vida financeira, aos seus sonhos, mas que você possa não se esquecer de que o nosso maior tesouro, nossa maior expectativa deve ser a volta do Senhor Jesus. Estamos preparados para aquele glorioso dia, que não sabemos qual será, que dia será, mas ele será uma realidade. Esse dia virá. Naquele dia, nossa vida seja de alegria, de esperança, de vitória, porque estaremos nos encontrando com o Senhor e vivendo a vida eterna. Para finalizar, assim, todos os nossos dias são inesquecíveis. Então, viva cada dia com qualidade,
na presença de Deus, buscando sempre a direção de Deus, sabendo que Ele tem o melhor para nós e que há um tempo de Deus, há o nosso tempo, mas prefiro viver o tempo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Ele fale profundamente ao seu coração, que esse breve estudo renove a sua esperança, como também a sua alegria por dias melhores, que você tenha a plena convicção de que este novo ano, já vivido por nós aí um dia e meio, seja um ano tremendamente abençoado, repleto de quê? Dos milagres de Deus, da aliança de Deus, da prosperidade de Deus, do livramento de Deus e da expectativa de que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. Que Deus então nos abençoe, que Ele tenha falado ao teu coração. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por essa escola dominical abençoada, meu Pai. Obrigado pela tua palavra que foi revelada. Dá que de fato tenhamos dias inesquecíveis, sobretudo, meu Pai amado, na presença do Senhor. Se alguém ainda vive, Deus amado, o trauma de um dia angustiante, quem sabe os dias dos meus irmãos e irmãs, para alguns, têm sido dias de angústia, de sofrimento, dá que nesta manhã haja a bênção e milagre do Senhor, haja o livramento do Senhor, haja o consolo, o conforto que vem do Senhor, para que de hora em diante, seus dias e os dias dos meus irmãos e irmãs, sejam dias repletos de esperança. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, obrigado por cada vida, e continue nos abençoando e nos preparando para o glorioso dia da volta do Senhor. Assim oramos com gratidão, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Logo mais teremos também nosso culto presencial. Não deixe de participar às 7 horas da noite. Aguardo você. Que Deus nos abençoe. Recebamos a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que a doce e preciosa comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.